Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Mais uma vez vamos aplaudi-la. Fica à vontade, Aretha. Deus abençoe. Aleluia, meus irmãos, graça e paz, boa noite, que honra estar aqui com vocês. É uma honra conhecer a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus sobre essa terra. Nós somos família, amém? E é uma honra conhecer você. Obrigada, pastor Douglas, pastora Pamela. É uma honra estar aqui. Eu creio que nós vamos aumentar a nossa intensidade nessa noite, amém? Não, você não entendeu. Nós vamos aumentar a nossa intensidade nessa noite. Aleluia! Você pode se sentar um pouco, querido. Já já você vai ficar em pé. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor vai nos guiar para fazer. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Você quer ficar aí no teclado? Não vou fazer aquilo de 3 horas no teclado, né? Vocês podem se sentar, queridos. Obrigada. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu fui tão ministrada aqui pelo Senhor enquanto o pastor Douglas estava falando, fazendo o ofertório. Muitas coisas do que ele estava liberando sobre a igreja já eram coisas que o Senhor tinha tratado no meu coração. Sobre avanço, sobre crescimento, sobre ousadia. Eu vou te dizer algo, se você se acha ousado, você ainda não está no nível de ousadia que você pode andar. Se você acha alguém intenso, você ainda não está no nível de intensidade que você pode ser intenso. Aleluia! Amém, gente? Sabe, tem um tempo já que o Senhor tem ministrado ao meu coração, em alguns lugares onde eu passo, se o Senhor me libera para falar sobre intensidade, eu percebo, como eu disse, é um clamor do Espírito nesse tempo, para falar sobre avanço, para falar sobre crescimento, para falar sobre intensidade, para falar, amados, para nós que não é tempo de sermos dobres, é tempo de sermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser e entrar com força em tudo isso, amém? Amém! E sabe, eu estava meditando sobre o que significa a palavra intensidade ou ser intenso. E eu vou ler para você. Ser intenso é alguém ou algo que se manifesta ou se faz sentir com muita força. É aquilo que vem com muito vigor. Mas ser intenso é aquilo que também se manifesta com muita abundância. Oh, glória a Deus! Com muito vigor, com muita força, com muita abundância. Ser intenso também é algo que pode ultrapassar a medida daquilo que é habitual. Oh, aleluia! O Senhor tem nos chamado para andar além da medida daquilo que nós já estamos habituados a fazer. Eu creio que foi uma palavra no coração do pastor sobre uma liberação de algo diferente sobre a nossa vida. Eu recebi isso, irmão, você recebeu? Sobre sermos um pouco mais exagerados, além do habitual, de sermos mais ousados, de sermos mais intensos. Isso não está falando somente sobre finanças, como ele ministrou aqui, mas finanças é somente um resultado. Ele falou uma vertente daquilo que o Senhor tinha para esse momento, mas você percebe que isso é uma vertente de uma vida chamada intensidade. Se nós somos intensos, o nosso bolso vai ser também. Amém, irmãos? Ele falou de uma faceta dessa intensidade. Mas aquele que é totalmente entregue ao Senhor e intenso ao Senhor, sabe que de fato não tem nada que não tenha recebido. Sabe que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. Que não é o nosso dinheiro, que não é a nossa força, que não é a nossa sabedoria. Tudo é dele. Então como não ser intenso para ele? Como não manifestar a ousadia de ser dele? Isso é o que ele nos chamou para ser e para fazer. Você está comigo, querido? Uma outra coisa que intensidade fala é sobre alguém que é forte ou pessoas que se manifestam de maneira marcante. Sabe, amado, eu respeito muito temperamentos, eu sei que nem todo mundo algumas pessoas podem dizer assim, mas esse é o meu jeito. Você está diante da pessoa que era a pessoa mais tímida que você poderia conhecer. Você pode acreditar em mim, eu não minto.
Você pode dizer, não acredito, pois acredite. Irmãos, quando alguém me chamava, eu dizia, meu Deus, me chamou. Eu fechava tanto o olho que eu chegava a ficar virada lá para trás. Depois eu percebia que eu estava sem GPS e estava completamente errada na minha posição e abriu. Ai, meu Deus, de tanta vergonha de olhar para as pessoas, de estar com pessoas. Mas no dia que eu entendi que o Senhor me chamou para ser intenso, que não existe nada do que eu possa fazer que possa se comparar à intensidade dele em dar Jesus pela minha vida, eu, amado, passei a não ter mesmo nenhuma vergonha de me derramar diante do Senhor, de levantar as minhas mãos a Ele, de fazer muito barulho mesmo. Alguém pode dizer, ai, mas Deus não precisa disso. Mas, amado, o mundo está fazendo barulho para aquilo que não é de Deus. Aleluia! O mundo está fazendo barulho para aquilo que não louva a Deus, para aquilo que não agrada a Deus. Eu vou fazer barulho para aquilo que é eterno. Aleluia! Eu vou levantar as minhas mãos. É aquele nível onde você não tem reputação, você entende? Eu não estou falando de credibilidade, ter testemunho cristão. Você está entendendo que não é isso que eu estou falando? Eu estou falando sobre ter reputação, não ter reputação para essas coisas, amados. Para não dizer, ai, o que vão pensar de mim. Ai, eu estou dando aleluia alto demais. Eu estou extravasando demais aqui a minha fé, o meu amor pelo Senhor. Mas é isso que nós fomos chamados a fazer, irmãos. Sabe, eu estava meditando e conversando sobre algumas coisas durante o nosso tempo de comunhão aqui. E hoje à tarde, lá com a Paula, cadê a Paula? Ai, que linda, vocês viram que a Paula esteve aqui, gente? E conversando com a Paula, a gente compartilhando algumas coisas. Eu me lembrei, conversei com ela, que a minha filha me ensinou muito esses dias. Ela, amados, ela tem se interessado por algumas coisas e eu digo, Senhor, ministra ao meu coração se isso já tem a ver com o chamado dela, porque eu quero me preparar. E esses dias ela me pediu para ver um documentário sobre a Índia. Me ajuda, pastor. Sobre a Índia. Ela tem 4 anos. E, amados, eu procurei um documentário no YouTube de uma missão, de um pessoal que faz evangelismo na Índia. E, amados, enquanto a gente estava vendo ali 25 minutos de documentário, eu só fazia chorar. E ela dizia assim, mamãe, você tá triste? E impressionou uma criança de 4 anos o fato de um sacerdote de uma determinada religião dizer que andou por 45 dias descalço, porque ele foi até aquele rio para adorar a um dos seus deuses. E ela disse, mamãe, ele andou isso tudo e não foi para adorar Jesus. E eu disse, Senhor, que intensidade é essa? De pessoas que estão andando, estão se ajoelhando, estão sendo intensas para coisas que não são suas, para coisas que não louvam o seu nome. Elas estão no erro, elas estão no engano, elas estão se ajoelhando a ratos, a animais, quando toda a minha intenção de rendição deveria ser para o Senhor, deveria ser para o seu nome, toda a intensidade, toda a minha devoção ao seu nome. E ela disse, mamãe, eles estão andando e nem é para adorar Jesus. A gente precisa ir na Índia falar sobre Jesus. E Diogo ontem me mandou um vídeo dela desenhando bandeiras e tinha uma bandeira da Índia no desenho dela. Eu acredito que ela tem intercedido por aquele povo, irmãos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo me chamou a atenção. Eu disse, Senhor, não é justo alguém que entende a sua presença, um povo que entende que agora é templo, é morada do Espírito Santo, não ter consciência do que carrega dentro de si, não ter, amado, devoção, intenção, intensidade, força para se render ao Espírito Santo, a amar a sua presença, a amar a sua voz. E a gente nem está andando 45 quilômetros, a gente nem está andando por tantos dias, a gente nem está fazendo um sacrifício, você entende? Porque o sacrifício foi feito por Cristo Jesus e aquilo que Ele deseja receber é a nossa adoração. É o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. É dizer não às vontades da nossa carne, é nos entregar a Ele de maneira completa, sem reservas. Sabe, irmãos, não existe nada que se compare a conhecer o Senhor. Como não ser intenso? Como não manifestar
manifestar alegria, como não manifestar vigor, força, como não manifestar algo que ultrapasse as medidas do habitual, porque nós entendemos a quem nós adoramos, porque nós entendemos a quem nós servimos. Sabe, eu gosto muito, eu acho que tinha até uma parte desse vídeo aí, eu estava ensinando em algum lugar, provavelmente eu citei isso ali, porque eu ouvi que eu falei. Eu estava falando ali sobre a casa, mas provavelmente eu estava me referindo a Davi. Você já viu como Davi se comportou quando ele trouxe a arca de Obed-Edom para Jerusalém? Você se lembra disso? Você se lembra, gente? Lá em 2 Samuel, o capítulo 6. Obrigada. Eu já comecei chorando, mas eu estou feliz, amém, irmãos? Aleluia. Esse é o meu jeito. Você me ama do meu jeito, irmão? Glória a Deus. Lá em 2 Samuel 6, você pode olhar, vocês estão colocando aqui, né? Oh, glória. Lá em 2 Samuel 6, mostra uma intensidade de Davi. Como Davi foi intenso. Como Davi se manifestou com força, com vigor, diante de uma presença que estava ali na arca. Talvez, irmãos, essa palavra pode ser até simples. Você vai dizer, eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, a gente acabou de cantar. Mas o quanto disso tem sido vital na nossa vida. Isso não pode ser somente um aspecto legal, algo que nós sabemos que temos porque confessamos a Jesus. É preciso que essa presença manifeste coisas ao nosso redor. É preciso que a gente tenha a consciência dessa presença para que quando a gente chegue, a gente saiba, eu não cheguei sozinho, a presença está comigo, Deus está comigo, a sua graça está comigo. Alguma coisa vai acontecer, porque onde Deus está, alguma coisa sempre acontece. Amados, essas pessoas que eu citei fazem sacrifícios porque elas acreditam naquilo que elas servem e acham que fazendo todas essas coisas, dando algum tipo de obra correspondente, elas serão agraciadas por algum motivo. Sabe, não existe comparação com aquilo que nos alcançou, porque nós não fizemos nada e mesmo assim a graça veio ao nosso encontro. Nós somente cremos que Ele providenciou tudo para nós e respondemos a esse chamado. 2 Samuel 6, capítulo 6, versículo 12 diz: então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. O Senhor abençoou. Você pode dizer comigo, abençoou? Você sabia que Deus não tem problema com bênção? Ele é o Deus de toda bênção. Eu gosto de dizer, irmãos, que não existe uma maneira de ser mais abençoado do que a gente já é. Você sabia disso? Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nesse momento nós estamos lendo um texto da Antiga Aliança, onde nós sabemos que não há uma completude aqui ainda manifesta sobre a presença de Deus. Mas eu quero te mostrar que mesmo assim, esse homem estava agindo com intensidade. A Bíblia diz que quando Davi ouve que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha por amor à arca de Deus, foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus de Obed-Edom a Jerusalém. Deixa eu dizer algo para você. Davi ouviu que a arca tinha abençoado um lugar. Eu vou dizer de novo, olha. Davi ouviu que a arca tinha abençoado um lugar. A arca tinha abençoado um ambiente. Ele ouviu, olha, a arca abençoou a casa de Obed-Edom. Você sabe que naquela arca não era a presença completa de Deus, porque Deus não cabe numa arca, você sabe disso? Mas era na Antiga Aliança uma prova, uma sombra de como Deus estaria lá na frente, na nova aliança, na redenção em Cristo, habitando dentro dos homens. Amém, gente? Era uma figura. Mas sabe que Davi era rei, profeta, sacerdote. Ele estava cumprindo uma figura, uma imagem, uma sombra daquilo que seria completo em Cristo. E como não falar sobre a presença, se a presença viria para nós quando Jesus resolvesse toda a sentença do pecado? Davi, ele teve uma nuance dessa habitação. Ele entendeu, olha, a presença abençoa os lugares. A presença abençoa os ambientes. A presença muda os cenários. A presença sempre faz alguma coisa. Aleluia! Você percebe que a Bíblia diz que ele fez o que fez por amor à arca. Por causa do amor,
por causa do amor, diz, abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. O Senhor abençoou por causa da arca de Deus. A bênção veio sobre aquilo, sobre a manifestação daquilo que Ele mesmo deu, daquela imagem, daquela figura que Ele mesmo estabeleceu para dizer, por amor, todos que receberem a presença terão resultados nas suas vidas, terão resultados nas casas, terão resultados nos seus ambientes. Sabe, irmãos, só que é interessante olhar que Davi, ele não ligou para a sua reputação nesse momento. A arca tinha sido levada, as pessoas que desprezam a presença não entendem o que a presença pode fazer. As pessoas que desprezam, elas não estão conscientes da presença. Elas não estão conscientes do que a presença pode fazer. O pastor deu um exemplo, ministrando, enquanto a gente ministrava juntos, eu peguei aquilo. Ele disse que você pode hospedar alguém em um quarto na sua casa. E se você só está com, mas não tem acesso, isso não muda muita coisa na sua vida. Não foi isso? Ele disse, você pode hospedar uma pessoa por 7 dias. Você pode estar lá, habitando no mesmo lugar, mas se você não senta à mesa, se você não tem comunhão, se você não conversa, se você não fala, se você não manifesta a intenção de conhecer o coração, de ouvir a sua voz, de conhecer o seu caráter, você pode estar habitando com, mas sem acesso, sem entender o que você pode desfrutar desse ambiente, dessa presença. Não é verdade, irmãos? Sabe, aqui, a maneira como ele vai se comportar é uma maneira muito intensa. Quando ele ouve que essa arca desprezada, ela podia fazer algo, ele logo pensa, eu não quero essa arca longe de mim, eu quero essa arca perto de mim. E você sabe que perto era a única coisa que ele podia ter naquele momento? O mais perto que ele podia ter era o quê? A arca perto mesmo. Era a arca perto dele. Então, o que a Bíblia diz que ele faz? Você pode seguir para mim, por favor, no 13. Diz que sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Só 6 passos. 6 passos não é pouca coisa ainda, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui. Quando eles tinham dado somente 6 passos, ele dizia, para. E a Bíblia diz que ele parava para sacrificar bois e carneiros. Eles andavam mais 6 passos e vamos sacrificar. Ei, pera, mais um pouco. Ei, pera, mais um pouco. Intenso, sabe, irmão, ousado. Ei, eu estou entendendo que eu estou carregando para Jerusalém. Não é uma coisa qualquer. Vamos sacrificar, vamos ofertar, vamos dar, porque isso aqui não é algo qualquer. Amado, eu posso imaginar Davi como alguém, amado, ele estava ali como alguém que não se contém. Ele estava, vamos fazer alguma coisa. Isso é precioso demais para a gente só admirar. Aleluia. Isso é precioso demais para eu não me envolver. Isso é precioso demais para eu não ser intenso demais. Não é Ele que diz, eu não darei ao Senhor coisas que não me custem. Não é Ele que entende que, sabe, nada do que nós daríamos poderia se comparar. Alguém fervoroso, alguém intenso, alguém ousado. Ele manifesta essa alegria aqui. A Bíblia diz, irmãos, se a gente seguir, que Ele fazia esses sacrifícios lá no 14. Veja lá comigo, por favor, no 14. Eu vou seguir essa leitura, mas você vai entender até onde a gente vai chegar. E eu sei, irmãos, que vai haver rompimento nessa noite. Aleluia, amém. Rompimentos nessa noite. Existem coisas, irmãos, que elas não vão acontecer se não houver intensidade. A gente às vezes quer o resultado, a intensidade de Deus, mas a gente não é intenso para com Deus, você entende? Então existem coisas que elas destravam quando você resolve dar uma carreira, correr, pular, fazer alguma coisa. Aleluia. Pode ser para destravar alguma área da sua vida. Ai, mas eu não preciso disso. Mas Davi também não precisava, amado. Mas ele sabia o que significava estar com aquela presença. Aleluia. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Com todas as suas forças. Ele estava
estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, e eu imagino que ele não estava nem ligando para a roupa dele. É como a gente, né? Começa bem, quando vai tirar foto já está tudo assim, ó. Que já pulou, já dançou, já amou ao Senhor, já levantou as mãos, já se rendeu, já chorou. Porque, amado, para onde nós iríamos, o que nós faríamos se não estar com o Senhor, falar com o Senhor, amar o Senhor, honrar o Senhor, adorar o Senhor? Ele é a nossa vida. Para onde nós iríamos se só Ele tem palavras de vida? Então Davi estava ali com todas as suas forças, cingido com uma estola sacerdotal. Você sabe, amados, o que vai acontecer aí? Eu vou abrir aqui a minha também, mas pode seguir. Olha só como está aí. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Mas tinha alguém observando. Segue comigo para você ver. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael, filha de Saul, estava olhando pela janela. Preste atenção nisso aqui, que aqui é uma chave, irmãos. Ela estava olhando pela janela e vendo o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você: honra sempre é algo que vai ser desprezado por alguém que não sabe honrar. Honra é sempre algo que vai escandalizar quem não entende o que é honra. Sempre quem só está observando vai dizer: que besteira, para que isso? Você entende o que eu estou falando? Sempre quem está só analisando diz: que besteira, que exagero. Foi exatamente o que Micael fez. Olhando pela janela, ela provavelmente deve ter dito: que exagero. Para que isso? Um rei fazer uma coisa dessa? Um rei se prestar a uma coisa dessa? É só uma caixa, é só uma arca. Para quê? Honra sempre constrange, irmãos. Honra sempre escandaliza quem não entende o que é honrar. Você se lembra do que fizeram quando Jesus ele recebeu aquele perfume nos seus pés? O que quem não entendeu honra fez? Que besteira, que desperdício. Podia ter se vendido e dado a quem realmente precisava. Mas sabe o que Jesus fez? Ele recebeu aquela honra. Ele disse: ela entendeu o que eu estou prestes a fazer. Essa mulher entendeu o que eu estou prestes a realizar. Ela não ignorou a minha presença nesse lugar. Ela não ignorou o meu chamado. Ela não ignorou o que eu vou fazer. E ela está me ungindo, me cingindo. Você entende, irmãos? Aquilo não foi visto pelo Senhor como um exagero. Não é exagero amar o Senhor. Não é exagero honrar o Senhor. Não é exagero se derramar diante do Senhor. Só se escandaliza com isso quem não honra, irmão. Quem não sabe amá-lo. Quem não sabe se derramar diante dele. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite para sermos intensos. Um pouco mais, um nível maior de intensidade. Não foi o que o pastor disse? Só dá para provar de coisas em águas mais profundas, irmãos. Só dá para provar de coisas novas em águas mais profundas. Chega de raso. Eu vou dizer para você: chega de raso. Você pode dar um glória a Deus aí? Chega de raso. Aleluia. E aí segue aí comigo para você ver o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Introduziram a arca do Senhor e a puseram onde? E a puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas. Então Davi, ele ainda construiu uma tenda. Diga, uma tenda. Sabe o que me chama mais atenção? Quando Davi, ele recebe essa presença, ele recebe essa arca naquele lugar. Eu procurei alguns salmos, irmãos, já tem tempo que eu tenho estudado sobre isso. Olha, irmãos, eu sou crente desde que eu me entendo por gente. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não posso me acostumar com a presença. Eu me lembro da minha infância na igreja, cantando na igreja, minha mãe me levando nos ensaios da igreja, a minha vida na igreja. Se você quisesse me procurar, onde é que eu estava? Na igreja. Eu podia ser diaconisa da igreja, ficar com a chave da igreja. Porque eu amo esse ambiente, eu amo tudo isso, amados.
Mas sabe, a gente pode entrar numa vida automática. Eu estava falando sobre isso nessa manhã. Onde a gente faz as coisas, mas não considera para quem a gente faz as coisas. Por que a gente faz as coisas. Com quem a gente faz as coisas. Tudo é com Ele, por Ele, dEle. É por causa dEle. E então eu comecei a meditar sobre isso porque eu disse, Senhor, eu quero todos os dias me lembrar que eu não estou sozinha, que o Senhor está comigo, que quando eu chego o Senhor chegou, que quando eu chego Jesus chegou, que quando eu chego a presença chegou. Eu sempre faço, amados, essa leitura para mim mesma, a consciência de que quando eu entro, Ele entrou e aquele lugar precisa prosperar, precisa acontecer alguma coisa. Eu até disse isso ministrando esses dias. Se eu entro numa loja vazia, eu sei que aquela loja tem que encher, irmãos. Porque a presença chegou, não é por minha causa. Aleluia. E eu comecei a meditar, irmãos, por que será que Davi era tão intenso? Davi, ele escreveu alguns salmos que mostravam como ele amava a presença do Senhor. Você não precisa abrir comigo, talvez eles projetem, mas eu vou ler alguns aqui. Salmo 26:8 diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Esse é o lugar onde a sua glória traz assistência. Esse é o lugar onde a sua glória assiste. Olha o que Davi entendia. A casa é o lugar onde a glória vem. A casa é o lugar onde a glória assiste. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Você vê que ele entendia a casa, a presença, a arca, mas tudo, amado, do lado de onde? De fora. Você está comigo? Por que de fora? Porque desde o pecado, Deus não estava mais nos homens. Ele habitava com os homens, até que um homem pudesse pagar a sentença que estava sobre nós. Até que esse homem pudesse inaugurar um tempo onde a presença não estaria mais conosco, mas estaria em nós outra vez. Essa revelação de Davi é somente a casa do lado de fora. Meu Deus! E mesmo assim, olha o nível de intensidade que esse homem tinha. Ele entendia a casa, a habitação é o lugar onde a glória assiste. Olha um outro salmo, irmãos, um Salmo 27. Salmo 27:4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. De todas as coisas que esse homem poderia pedir, ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Irmãos, de todas as coisas que ele poderia pedir, olha o que ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, eu só quero estar nessa casa, eu só quero habitar nessa casa, eu só quero morar nessa casa, eu só quero contemplar essa beleza, eu só quero amar o Senhor, a sua presença, é só isso que eu quero. O Salmo 16, o capítulo 16, o versículo 8, diz: o Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu jamais serei abalado. Aleluia! Se o Senhor, irmãos, preste atenção, se Ele estiver à minha direita, se Ele estiver à minha presença, Ele não estava falando sobre ter a presença, Ele entendia que somente está perto da presença, tê-lo à sua direita, já o livrava de toda aflição. Se Ele estiver à minha direita, eu jamais serei abalado. Que consciência era essa, irmãos? Um outro salmo, o Salmo 16:11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Por que ele fez o que fez? Dançando alegre. Ei, é a presença,
É a presença. Presença que traz glória. Presença que me assiste. Presença que me traz alegria. Presença que me livra de aflições. Presença que não me deixa ser abalado. Presença. E vai dançando. E por que você está assim? Porque eu entendo que é ter a presença. Eu entendo que é ter a presença. Eu entendo. Sabe, irmãos, eu não terminei de ler lá. Mas sabe o que Davi responde a essa observação de Mical? Ele diz, quando ela diz que bela figura fez o rei de Israel, dançando como um sem vergonha qualquer diante da arca. E Davi diz no versículo 21, eu voltei lá para Samuel, 2 Samuel 6. Ele diz, perante o Senhor, que me escolheu, perante o Senhor é que eu me tenho alegrado. Eu ainda mais desprezível, eu ainda me mostrarei, eu me alegrarei ainda mais. Ele diz, por quê? E eu me humilharei diante dos meus olhos. Ele está falando, eu não terei reputação, eu não vou ligar para o meu título, eu não vou ligar se eu sou rei. Eu estou entendendo diante de quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu não me alegro por causa de título, eu me alegro por causa da presença, irmãos. Eu não me regozijo por causa de patente, eu me regozijo por causa da presença. É isso que Davi está falando. Ele está dizendo, olha, pois mais desprezível eu me farei. E me humilharei, porque é diante do Senhor que eu me tenho alegrado. Ele diz, ei, você pode falar o que quiser, mas eu sei diante de quem eu estou me rendendo. Eu sei diante de quem eu estou me prostrando. Eu sei diante de quem eu estou me alegrando. Sabe, irmãos, você sabe que nós estamos lendo o capítulo 6. No capítulo 7, Natã olha para aquela tenda que ele armou. E ele ficou olhando aquela tenda e aquela arca. Aquela tenda e aquela arca. Aquela tenda e aquela arca. E eu acho tão lindo o coração de Davi quando ele diz, sabe? Eu sou rei e moro em casas de cedro. Eu sou rei e moro em casa de madeira top. Eu sou rei e moro em casa de madeira federal, né? Não é assim? Madeira, né? É FIFA, nível FIFA. Nível FIFA. E ele diz, não pode ser que a arca de Deus se ache numa tenda. Olha isso, irmãos. Ele diz, não é possível eu morar numa casa de cedro e a arca de Deus, essa presença, está numa tenda que eu armei. E ele pede para construir uma casa para o Senhor. E ele pede, eu vou construir uma casa para o Senhor. Sabe, eu estou com vontade de construir uma casa para o Senhor. E eu acho tão bonita essa intenção dele. A gente não vai ler aqui, eu vou contar a história para você. É quando ele vai a Natã e diz, Natã, eu quero construir uma arca. E Natã diz, faz o que está no seu coração. Mas naquela mesma noite o Senhor diz a Natã, vai e fala para o meu servo Davi. Acaso em algum momento eu pedi para que você construísse uma casa para que eu pudesse habitar? Não. Pelo contrário, eu tenho andado em tenda e em tabernáculo. Por quê? Porque eu estabelecerei uma casa onde eu posso habitar. Dá uma revelação a Davi, amado, que o lugar onde ele habitaria não podia ser construído por alguém. Teria que ser construído por ele, através de alguém. E nós vemos a intenção de Davi em fazer algo, em melhorar aquela habitação. Mas Deus traz uma revelação, amado, que é aplicada a nós. Ele diz, olha, não existe nenhuma casa que fique tão adequada à minha presença, senão a casa que eu vou fazer, senão a casa que eu vou construir. Irmãos, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Quando a gente vê lá em 2 Samuel 7, o capítulo 7, o versículo 11 diz, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo, sobre Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. E também o Senhor, Davi, Ele te faz saber, Davi, que Ele, o Senhor, te fará casa. O Senhor é que vai construir uma casa. O Senhor vai fazer um lugar, uma habitação. E Ele diz quando isso vai acontecer. No versículo 12 Ele diz, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais,
então eu farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Agora lê o 13 comigo, por favor. Irmãos, olha o que está escrito aqui. Diga, o descendente. Quem é o descendente de Davi? É Jesus. É Jesus. É Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Quando esse descendente vier, ele edificará uma casa no meu nome. Ele vai fazer uma casa onde eu posso habitar. Ele vai construir um templo onde eu posso finalmente entrar, fazer a minha habitação, fazer a minha morada. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos, irmãos, aqui, nessas construções. Não é aqui que Deus habita. Deus estava revelando o lugar onde eu posso habitar. É somente o lugar que eu vou construir, que é o templo daquele que nasceu de novo, que é o espírito daquele que foi recriado em Cristo Jesus. Toda pessoa que nasce de novo, ela nasce a morada de Deus, a casa do Pai, a habitação do Deus Altíssimo. Ela se une ao Senhor e ela se torna um espírito com Ele. Aleluia! Agora, talvez a gente não tenha toda a revelação como Davi tinha, porque se eu volto para os salmos de Davi e entendo esse, agora eu sou a casa é o lugar onde a glória assiste. Se eu sou a casa é o lugar onde Ele estando, a minha presença, eu não serei abalado. A casa é o lugar onde agora, Ele estando, se Ele estava somente à minha direita e eu tinha alegria, agora eu sou a casa e a alegria está dentro da casa. A alegria está dentro da casa. A alegria está dentro da casa. Onde está a paz? Dentro da casa. Onde está, irmãos? Dentro da casa. Onde está essa assistência? Dentro da casa. Você sabia que o que eu e você precisamos já está dentro de nós? A questão é se nós estamos considerando o que essa presença pode fazer. Nós podemos somente estar carregando a presença. Aquele quarto, aquela hospedagem, você entende? Mas nós podemos abrir a porta e dizer: acesso, conversa, ouvir o seu coração, entender a sua voz, receber do Senhor, ter intimidade contigo, Senhor, me render a essa presença, me posicionar, sabe, entender o que essa presença pode fazer em mim e através de mim. Amados, isso não é para quem prega, isso é para quem é filho. Isso não é para quem tem um cargo. Você vê que Davi tinha um e nem ligou para isso. Ele só queria o quê? A presença. Ele só queria amar a presença. Ele só queria considerar a presença. Diga, considerar a presença. Você sabe que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que houve um tempo em que ninguém podia ouvir, ninguém podia entender, ninguém podia compreender as coisas em Deus. E se você olha para isso, você pensa, realmente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para nós. Mas a gente não pode dar amém depois disso, porque isso está falando sobre a antiga aliança, quando ninguém podia ouvir, quando ninguém podia entender, quando ninguém podia conhecer, porque não havia presença que pudesse iluminar, porque não teria revelação do Espírito, porque não havia novo nascimento, não havia recriação do Espírito humano, ninguém tinha recebido um novo coração, ninguém podia ouvir, ninguém podia entender, ninguém podia conhecer. Mas o apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja, quando são igreja aqui, ele diz, mas aquilo que nem olho viu, que nem ouvido ouviu, que jamais havia penetrado no coração dos homens, é o que Deus tem revelado pelo seu Espírito. O que Deus preparou para nós foi revelado pelo seu Espírito, porque ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito.
Porque o Espírito a todas as coisas entende, a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, quando nós recebemos o Espírito e estamos falando dessa presença, não foi porque Ele não tinha um lugar para habitar, não foi porque Ele não tinha um lugar para morar, porque Deus nem cabe em sua totalidade. Ele está em seu corpo, habitando na igreja, em nós. Ele habita no nosso espírito quando fomos recriados. Mas você entende que um dos atributos de Deus é que Ele é eterno, Ele é imenso, Ele é imensurável, Ele não pode ser medido, Ele é infinito, Ele sempre existiu, Ele é ontem, hoje, será eternamente. Não há nada que possa conter a sua presença. Aleluia! Quando nós recebemos o Espírito, não é porque Ele não tinha um lugar para estar. Nós recebemos o Espírito como esse poder, essa influência, essa natureza do próprio Deus em nós. Sabe, eu fico imaginando se Davi estivesse lá, irmãos, em João 14. Você lembra do que acontece em João 14? Quando Jesus ele está ali com os discípulos. E os meninos estão, Jesus. E Jesus já diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu sempre olhava para isso e dizia, deve ser o nosso condomínio celestial. Tomara que eu more do lado da pastora Pamela, né? Você sabe que ele não está falando de um condomínio celestial. Jesus está falando sobre um lugar onde ele prepararia, onde ele colocaria de maneira legal o ambiente da presença, sendo legal, estendido a todos os filhos que viessem para Deus. Ele diz, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for, como eu vou preparar lugar? Se eu não for, eu vou continuar sendo o único. Mas eu não quero ser o unigênito, eu quero ser o primogênito. Eu não posso ser o único carregando a presença. Eu não posso ser o único tabernaculando entre vocês. Porque o que João escreve, que ele tabernaculou entre nós, ele manifestou a sua presença, andando entre nós, mostrando como Deus é, como Deus age, como Deus fala. Eu não posso ser o único tabernaculando, eu preciso de outros tabernáculos. Então eu vou, gente, para o chororô. Não se turbe o vosso coração. E ele diz, eu vou, mas quando eu for, o Consolador virá. Aleluia! E eu sempre trago essa imagem na minha mente, irmãos, para me ajudar. Eu penso, você sabe que isso não aconteceu, mas eu dou um shh e penso em Davi, estando nessa cena de João 14. Você já parou para pensar? Se Davi escuta um negócio desse, eu estou indo, mas quando eu for, o Consolador virá. E quando ele virá, e quando ele vier, porque ele virá, o mundo não pode receber, porque não conheceu, não pode receber. Mas vocês sabem quem ele é. E ele fala algo, ele diz, porque até agora ele habita convosco, mas já já ele estará em vós. Eu imagino se Davi está naquela cena, ele ia pensar, em mim, ia desmaiar. Você não acha não, irmão? Sou eu que sou muito fantasiosa. Porque a pessoa faz o que faz diante de uma caixa. Imagina se ele soubesse. Em mim? Em mim? Ei! Em mim? Não, peraí. Em mim? E alguém ia ter que carregar Davi. Para pensar, irmão. João 14:16. É quando Jesus fala, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Até João 14 ele diz que porque Ele habita convosco. Jesus ainda não tinha morrido, então ainda habitava com eles, você entende? Mas Ele já está avisando, e já já estará em vós. Aleluia! A gente começou falando de intensidade, irmãos. Não é possível
alguém ter essa presença e não manifestar essa intensidade? Você está comigo? Aleluia. Eu vou ler para você como está na versão transformadora. Diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê nem conhece, mas vocês conhecem, pois Ele habita com vocês agora. Agora Ele habita com vocês, mas daqui a pouco Ele estará em vocês. E sabe, eu fui procurar o que significa Consolador na Bíblia amplificada. A gente pode cantar essa da morada? Como é? Sou tua casa? Não foi? Pastor guiado, né? Ter um pastor guiado é diferenciado, né, irmãos? Sim ou não, gente? Quando ele começou a falar, eu falei, já era, foi a minha pregação toda. O Espírito Santo é dono de tudo, não é, irmãos? Ele que fala, Ele que promove. Mas deixa eu falar para você o que significa Consolador na Bíblia amplificada. Significa conselheiro. Diga comigo, conselheiro. Diga comigo, ajudador. Diga comigo, intercessor. Diga comigo, advogado. Diga comigo, encorajador. Diga comigo, amparador. Quando Jesus disse, eu estou indo, mas vocês serão casa. E dentro de vocês estará o consolo, a coragem, a ajuda, a intercessão, o advogado, o amparo. Vocês não vão ficar sozinhos. Vai estar tudo dentro de vocês. Agora, amados, vamos romper com intensidade esse entendimento, essa consciência. Ei, o que pode te parar? O que pode me parar, irmãos? Vem uma circunstância, uma aflição. Ei, a coragem dentro de mim. O encorajador está em mim. Ei, alguma coisa que eu não sei resolver. Ei, o amparo está em mim. O advogado está em mim. A presença está em mim. E você pode começar a ter consciência dessa presença e dizer, Senhor, Davi disse que se o Senhor estivesse à direita dele, ele não seria abalado. Eu não serei, 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 eu não serei. O escritor aos Hebreus diz, nós recebemos um reino inabalável. É um reino que não pode ser abalado, irmãos. Não pode ser abalado. Quem pode ir contra o Senhor? Quem é? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que nos cingiu de força. Ele adestrou as nossas mãos para o combate. A Ele nós cantaremos, a Ele nós louvaremos, a Ele nós levantaremos o louvor, a Ele nós exaltaremos, a Ele nós nos renderemos, a Ele nós nos prostraremos, por causa dEle, tudo por Ele. Consciência da presença, diga comigo, consciência da presença. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas que Jesus é fiel à sua casa. A qual casa somos nós? Jesus é fiel à sua casa. Não há comparação entre Moisés e Jesus. Se a gente pensar, Moisés foi fiel. O escritor aos Hebreus diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que aconteceriam. Mas Jesus é muito mais fiel do que Moisés. Ele é fiel em toda a sua casa. A qual casa somos nós? Sabe, irmãos, existem níveis de intensidade que o Senhor quer que rompamos nessa noite. Eu comecei lendo o que é ser intenso. É rasgar a medida do habitual. É ser ousado, é estar com vigor, é estar com entendimento daquilo que você está fazendo, é se render a Ele como você nunca se rendeu, é se prostrar diante dEle como você nunca se prostrou, é se derramar diante dEle como você nunca se derramou. Você entende que a gente precisa romper algumas coisas? Ai, mas o Senhor habita em mim, eu não preciso fazer isso. Amado, não fica observando, se rende a Ele. Você sabia que existem coisas na nossa vida que só estão esperando esse posicionamento? Mas vai haver rompimento nessa noite. Você crê nisso? Por causa da presença. Por causa da presença. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Só fecha os seus olhos. Não pensa em mais nada nessa hora. Oh, aleluia. Você
Você pode orar um pouco em outras línguas? Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eu nasci pra te adorar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eu nasci pra te adorar. Eu sou tua casa. Fica livre, irmão. Você pode se levantar, fazer o que você quiser. Oh, tua morada, eu sou teu lar. Eu nasci pra te adorar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Eu nasci, o teu perdão, teu perdão. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão, ele não falha. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Eu nasci pra te adorar. Eu sou tua casa. Mais intensos para Ele, mais intensos para Ele, além da medida, além da medida, além da medida, além da medida, há um novo nível, há mais intensidade, mais comunhão, mais revelação, mais glória, mais graça, mais. Nós amamos a sua presença, Senhor. Nós amamos a sua presença, Senhor. Nós amamos a sua presença, Senhor. Quem se compara ao Senhor? Quem se compara ao Senhor? Presença doce, presença santa. És irresistível, Senhor. A sua presença, muralhas não podem resistir. Ambientes são afetados pela sua presença. Destinos são alterados pela sua presença. Casas são alteradas
afetadas. Oh, pela sua presença, pela sua presença, pela sua presença. Ambientes, 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 ambientes afetados pela sua presença. Aumenta o nível, irmão. Aumenta o nível das águas. Aumenta o nível das águas. Oh, o Senhor está derramando sobre a igreja. É um novo tempo. Mais intensidade, mais intensidade, mais avanço, mais crescimento, mais aumento, por causa da presença. Consciência, consciência, consciência dele. Nós te amamos. Você pode dizer a Ele: nós te amamos. Somente ama o Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Reverenciamos sua presença. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Não seremos abalados. Não seremos confundidos. Nós temos o amparo. Nós temos o encorajador. Nós temos o consolo. Nós temos o advogado. É o Senhor. É o Senhor. A tua presença em nós, Senhor, ela traz direção. Ela não te deixa confundido. Irmãos, eu creio em caminhos aplainados diante de você. Caminhos aplainados diante de você. Deus fazendo um caminho. Deus fazendo um caminho. Deus fazendo um caminho, pastor. Por causa da presença. Se abrindo à sua direita e à sua esquerda. E por causa da presença, o fluxo da glória passando, cooperando, favorecendo, auxiliando, encorajando, abrindo caminho. O que você precisa na sua vida nessa noite? A resposta está na presença. Você precisa de cura? A cura na presença. Você precisa de direções? Há direções na presença. Você precisa de ajuda? A ajuda na presença. A ajuda na presença. Obrigada, Senhor. O pedido de Davi foi concedido a nós. Ele queria morar na casa do Senhor um dia. Mas você
você decidiu morar em nós. Você decidiu morar em nós, Senhor. Você decidiu habitar em nós, Senhor. Você decidiu. Nós chamamos direções, 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 direções por causa da presença. Consciência da presença, consciência da presença, consciência da presença. Se Ele está, você está. Se Ele vai, você vai. Se Ele se move, você se move. Se Ele diz, você obedece. Se Ele direciona, você obedece. Não há impedimentos para a presença do Senhor. Não há impedimentos para a glória do Senhor. Não há impedimentos para o lugar da sua habitação. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão, Ele nos alcançou. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Eu nasci pra te adorar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.